Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje, eu acho que a primeira metade dele vai ser assim, basicamente de eu tentando elaborar linhas de raciocínio que divergem de argumentações variadas de especialistas da mente humana ou da tipo, não sei se especialista da mente humana é um bom termo, mas, né, ou especialistas estudiosos da mente humana de diferentes formas. O que eu quero dizer com isso mais claramente é que nos últimos 10 dias eu ouvi uns quantos podcasts de neurocientistas e psicólogos diferentes, especializados em áreas diferentes, mas todos eles eram gente estudiosos da mente, né? Eu escutei daí uns 4 podcasts diferentes. Opa, perdão. Uns 4 podcasts diferentes com homens falando, mulheres falando. Como eu falei, alguns eram psicanalistas, outros eram neurocientistas, alguns eram ambas as coisas, né? Psicólogos, terapeutas, enfim, né? 4 programas diferentes, mas todos eles eram pessoas falando sobre a mente humana e eu via também ali o que eles falavam que batia um com os outros e o que também coisas que uns falavam que se não contrariavam, pelo menos era assim, divergentes em certos pontos, mas né, basicamente o que eu vou fazer aqui é partir, tipo, baseado em algumas afirmações que eu ouvi, eu tentar elaborar raciocínios que vão contra aquilo, sabe? Não porque eu tô querendo implicar, mas é que de fato, escutando, quando eu começo a notar que algumas coisas assim são assuntos que eu já refleti a respeito e eu tenho posicionamentos que são claramente contrários àquilo, eu gosto de falar aqui, como eu já falei em alguns programas do tipo, não é eu querendo, o Renan quer falar, quer achar que sabe mais do que especialista, blá blá blá. Não é nada disso, né? É simplesmente eu utilizando minha argumentação, né, expondo o porquê de eu acreditar, ainda mais sabendo que é o seguinte, muitas vezes as pessoas fazem afirmações que partem de pressupostos que não necessariamente estão de acordo, e qualquer pessoa que faz parte da audiência do programa Sem Contexto deve imaginar que a principal diferença entre eu e vários desses especialistas é que eu não sou uma pessoa materialista. Embora alguns deles não se enxerguem como materialistas por questões até assim, não sei se mentais ou psicológicas, sabe? De como eles compreendem o que é mente, consciência, né? Inclusive, enfim, até tem uma parte do programa que vai ser sobre gente que problematiza essa própria expressão de consciência. Então, basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é os argumentos têm peso a partir da lógica que tu tá assumindo que as coisas funcionam, tá ligado? Tu compreende, tipo, não existe argumento que é, tipo, infalível, sabe? O argumento está inserido numa lógica, num contexto, né? E de várias vezes eu ouço coisas que eu discordo, então, depois de todos esses esclarecimentos, eu vou partir primeiro de uma coisa que eu cheguei, assim, eu escrevi um comentário no vídeo, assim, sabe? Não com raiva e tudo mais, é simplesmente expressando, né? É um comentário que eu compartilhei nas minhas plataformas, assim, compartilhei no meu Facebook, no meu Instagram e tudo mais. É um comentário que eu compartilhei depois, eu gostei do que eu falei ali, e agora vai se transformar aqui numa parte do programa Sem Contexto. Que basicamente, numa desses papos aí que eu escutei, chegou um momento que o, o- a pessoa que estava sendo entrevistada, né, começou a fazer afirmações que são sobre um tema que, de uma maneira que outra, eu já falei aqui em alguns programas sem contexto diferente, mas, né, começou a falar coisas assim sobre, como que tem estudos que mostram que certo conteúdo que a pessoa consome influencia o comportamento dela, instala gatilhos emocionais. E eu não estou distorcendo nem nada, eu estou querendo ser o mais honesto com o argumento que foi exposto. Gente que, tipo, por exemplo, eles entraram em questão assim, de filmes de terror mesmo, sabe? E quem faz parte da audiência sabe que eu faço maratona de filmes de terror todos os meses de outubro, né? E falou que a pessoa assiste aquele vídeo,
tipo, a pessoa assiste um filme desses e mesmo que ela ache que tá tudo bem, ela vai ter um desconforto, ela vai sentar no carro dela, vai ver se trancou a porta direito ou não, sabe? E daí, assim, né, eu já ouvi esse tipo de argumento várias e várias vezes, não é a primeira vez que eu escutei, mas, né, como surgiu mais uma vez à tona alguma vez que eu estava escutando isso, eu vou dar a minha opinião mais uma vez sobre esse assunto e eu acredito que não é, tipo, definitivamente não é assim que as coisas são, tá ligado? Então vamos lá, como essa pessoa baseou o argumento dela numa lógica assim de anedótica, sabe? De utilizar, assim, como certas pessoas são afetadas pelo conteúdo de entretenimento e ficção que essa pessoa consome, né? E daí eu já vou começar, eu vou vir com uma teoria ou uma tese que eu acho que dá pra ser uma das razões que essas coisas são bem assim, que eu acho que tem duas maneiras bem diferentes das pessoas se relacionar com esse tipo de obra. Eu acredito sim que pessoas que consomem menos certos, tipo, elas consomem menos obras fictícias que têm certos gatilhos emocionais, talvez eles se afetem mais fortemente por certas coisas quando eles finalmente têm acesso àquele tipo de representação. O que eu quero dizer com todas essas palavras é, talvez sim. Bom, eu vou dar um exemplo assim. É até, tipo, esse argumento vai até contra até aquela lógica de dessensibilização, só que não é necessariamente algo que eu quero falar aqui nesse momento, mas até essas coisas aqui veio na minha cabeça também aqui no momento. Mas, né, eu vou dar um exemplo assim, sei lá, por exemplo, vou fazer anedotas com a minha própria vida, justamente porque eu uso como referência para refutar essa ideia, sabe? Olha, eu não abro mão da violência nas minhas obras de ficção. Quase que tudo que eu paro para assistir de entretenimento, eu espero que role alguma espécie de violência fictícia, sabe? Aí eu vou tentar ilustrar bem especificamente. Por exemplo, eu gosto muito de luta livre, é meu entretenimento favorito. Luta livre é uma obra de ficção, né? Não são lutas reais, mas são uma encenação teatral, né? E de uma forma, e também uma obra artística mesmo, sabe? Basicamente, tu pode comparar com o teatro ou o trabalho que os dublês fazem na hora que eles estão gravando um filme no set, sabe? É aquilo ali mais ou menos, né? Mas são cenas violentas, brutais, encenadas, né? Representações daquilo. Mas assistindo o show de luta livre, tu enxerga várias cenas violentas gráficas, tu enxerga sangue, inclusive muito sangue, assim, sabe, de vez em quando, sabe? Muito sangue, né? De vez em quando tu enxerga lesões, fraturas, nem sempre, né? Mas de vez em quando acontece coisa errada, tu vê objetos sendo, sabe, objetos explodindo, né? Quando os corpos humanos caem em cima deles, tu vê as pessoas se agredindo com armas, né? Armas brancas, no caso, né? De vez em quando tu vê até homens agredindo mulheres, né? Dentro do produto também, da mesma maneira que tu pode ver esse tipo de violência num anime, né? Mas agora, nesse primeiro momento, tô usando a luta livre como referencial. Enfim, eu consumo muito show de luta livre, né? Eu consumo muito filme de terror, eu assisto filmes de terror, eu me considero um fã de terror já faz bastante tempo. Eu me lembro de quando eu era criança, eu ter o medo típico que as crianças têm, mas em um certo momento da minha vida eu já não tive mais esse medo e depois eu comecei a assistir com frequência e até o dia de hoje, por exemplo, desde que eu comecei a fazer um podcast, todos os meses de outubro eu reservo para assistir, não vou dizer mais que são 31 filmes de terror, mas eu maratono filmes de terror no mês de outubro, né? O primeiro ano foi 31, o segundo ano acho que foi 21, esse ano eu acho que eu vou fazer 21 de novo, né? Dentro do que eu estou calculando aqui. Mas enfim, eu assisto vários filmes de terror em sequência, né? Com várias cenas violentas, gráficas e tudo mais. Então, né? Então, luta livre, filme de terror, jogos de videogame, sabe? Eu não vou listar aqui agora, mas quem joga jogo sabe que jogos de videogame tem cenas violentas, né? E animes, e enfim, blá 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 blá, tudo isso, sabe? Então, assim, e nunca na minha vida esse consumo excessivo de violência na ficção me tornou uma pessoa agressiva, sabe? Eu não agredi amigos, namoradas, não agredi minha mãe, entendeu? O ambiente familiar da minha casa não era regido na agressão, então é isso aqui que eu já vou aproveitar para falar o outro lado do meu argumento, né? O que eu quero dizer que eu tô, tipo, porque eu acredito em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tô fazendo questão de compartilhar sua opinião, porque além de achar que ela tá correta, eu acho que é importante a gente se atentar ao que eu vou falar aqui agora,
que o que torna o nosso mundo violento não é a violência na ficção. O que torna o nosso mundo violento é o fato de que nós somos violentos na realidade, tá ligado? Ou deixamos de ser, sabe? O argumento que eu vou dizer é o seguinte: por que eu não sou uma pessoa violenta? Porque eu não fui criado num ambiente familiar violento, né? Meus pais não se agrediam, eles não me agrediram, né? Não que nunca tenha rolado a famosa palmada, né? Mas não sei se eu quero falar especificamente sobre esse tipo de questão aqui agora, mas de modo geral não era um ambiente muito violento. Eu conheço vários outros ambientes familiares diferentes, com muita agressão, né? Verdadeiros espancamentos, surras. E daí, adivinha, que surpreendente que essas pessoas que vivem um ambiente violento de fato são pessoas violentas na vida deles. E não é o fato da pessoa estar jogando jogos violentos que convertiam, né? E eu me lembro que na questão dos jogos, cara, eles entraram na minha vida muito cedo, sabe? Muitos de vocês aqui que estão me escutando se lembram que vocês jogaram, por exemplo, assim, Mortal Kombat, né? Ou Mortal Kombat abrasileirando, né? Muitos de vocês que jogaram Mortal Kombat quando eram bem crianças, depois jogos como GTA, por exemplo, e ninguém aqui saiu batendo nos velhos na rua, ninguém roubou carro nenhum, tá ligado? Assim, né, eu vou ter que invocar o argumento do meme, mas é porque até um meme consegue refutar essa lógica. E quando eu tô falando dessa maneira, cara, não é nem pra, sabe, não é nem pra ser escroto, é porque eu quero que a mensagem esteja entregue com a potência que ela merece, sabe? É assim, não é ficar repetindo isso, ficar dizendo que, tipo assim, existir violência na ficção estimula as pessoas a fazer violência na vida real. Né? Não é isso. Porque qual meme que eu tava falando é tipo aqueles memes de internet que as pessoas pegam assim e botam umas imagens da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e os caras perguntam assim: ei, caralho, por que a gente tá na guerra? Daí o cara fala assim: cara, é por causa dos jogos de guerra. Daí assim, mas o que é jogo de guerra? Sei lá, porra, sabe? Então, é esse meme daí porque tá querendo dizer o seguinte: a humanidade, tipo, hoje em dia é o menos brutal e bárbara do que a gente já foi, né? O menos brutal e bárbaro do que a gente já foi. E hoje em dia que tem muita obra de ficção com violência. Então, assim, é evidente que não é tipo... O problema da violência na sociedade não é da violência na ficção, tá ligado? Não é culpa do Tarantino, sabe? Não é o fato do Tarantino adorar encher de sangue nos filmes dele que faz as pessoas se matarem, tá ligado? Não é isso, caralho. Não é os filmes da DC, tá ligado? Não é os animes, sabe? Não é as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Que falavam que era o demônio que tava entrando na família das pessoas, sabe? Eu me lembro agora, me deu flashback do Gilberto Barros problematizando a fala do Vegeta, sabe? Quando o Vegeta tá mandando, o Gohan tá transformado em macaco gigante e o Vegeta tá comandando, né? Entre aspas, porque ele não manda, mas ele tava esbravejando pro Gohan matar o Goku, que era o pai dele, né? E, se não me engano, eu não lembro se ele falava realmente mate seu pai ou algo tipo assim. E daí, né? Eu acredito que era no programa do Gilberto Barros, se não for, eu tô acusando a pessoa errada, mas eu lembro que era no programa dele falando assim: não, tipo, olha só o que estão incentivando aqui pros seus filhos a matar os seus pais, tá ligado? E eu me lembro que eu era uma criança nessa época, e eu me lembro que eu assisti essa cena, e eu me lembro que eu não me senti nem um pouco incentivado a assassinar o meu pai por causa de um desenho animado, tá ligado? Então, assim, cara, saiam, tipo, tirem essa cabeça de dentro do rabo de vocês pra achar que o que torna as pessoas violentas são os jogos. O que torna as pessoas violentas é a vida deles, cara. É a pancadaria que eles vê comendo ali na vida deles, sabe? Se os pais deles se batem, se tem pancadaria no colégio dele, se tem violência na rua que ele mora, sabe? As cenas que ele enxerga no dia a dia, na vivência, na realidade. É assim que a brutalidade sempre existiu e fez parte da vida humana. É assim que a barbárie se instaurou. Não veio através da ficção, não veio através da... Sabe? Não é a droga da música que tu escuta no teu fone de ouvido, não é a droga da letra que tá falando na música ali que vai fazer o cara fazer sabe, a música falando qualquer porra que for, cara, literalmente, não importa a barbaridade, tá falando a droga da letra da música. Não é isso que vai fazer a pessoa pegar e se levantar e fazer uma merda, sabe? São coisas muito mais assim, ó, cara, que tem um contato muito mais real com a pessoa, tá ligado? Então, assim, eu não compactuo com essa lógica, eu acho que é escolher olhar para um lado muito específico para acreditar nisso, porque se tu olhar por todo o outro lado, tu vai ver aquilo que é o que eu tentei passar aqui adiante.
né? Muito mais importante do que o jogo que tu joga, cara. Muito mais importante do que o filme que tu assiste, do que, sei lá, qualquer merda. E sim, mesmo para crianças, né? Porque daí é outra coisa assim, eu vou falar... É que eu não sei se eu quero introduzir isso aqui agora. Bom, como esse programa vai durar muito tempo, né? Eu vou mencionar aqui agora, né? É uma política que eu tenho até hoje em dia me relacionando com essas ideias de formação pedagógica e tudo mais, né? Mas assim, é um negócio que aparentemente, pelo que eu ouço da boca das outras pessoas, eles compreendem as crianças como imbecis, tá ligado? Eu imagino, assim, tipo, o jeito que essas pessoas se referem sobre como que, sabe, a vulnerabilidade intelectual de uma criança, de vez em quando me faz parecer que eles acham que todas as pessoas são necessariamente, todas as crianças são necessariamente imbecis, tá ligado? Aí eu não sei se, né, eu não sei se realmente é uma questão simplesmente assim de materialismo e antimaterialismo, eu não sei o que é, mas olha, cada vez mais, não digo cada vez mais, sabe, mas eu tenho uma visão diferente, várias vezes assim eu fico assim, mano, não é bem assim, tá ligado? Não é bem assim que funciona. Porque em primeiro lugar, porque eu tenho uma memória muito assim, né? Eu consigo me recordar dos capítulos da minha vida e eu consigo me recordar da mentalidade que eu tinha naquele momento, sabe? E daí também é um bagulho que eu vi um especialista específico comentando em algum momento nesse tipo de papo, sabe? Que ele dizia que a nosso cérebro é autorreferencial, né? E a gente sempre pega e a gente tem essa mania de enxergar uma constância as coisas que acontecem. E eu não enxergo assim, sabe? Eu consigo enxergar capítulos diferentes de mim mesmo e me recordar de como me sentia de momentos específicos sobre situações específicas, tá ligado? Então, eu consigo me lembrar de momentos de quando eu era uma criança e eu consigo me lembrar de como era a minha psique de criança naquele momento recebendo aquelas informações. E assim, e o ponto é, eu não acho que eu sou especial. Eu acho que muita gente não se lembra de quando era criança, talvez, tá ligado? Acho que muita gente não se lembra da sua própria infância e por eles não se lembrarem, eles acham que eles eram os imbecis, tá ligado? Eles pensam assim, só porque eu não me lembro capítulos da minha infância, eu acho que eu era imbecil. Eu acho que qualquer coisa pra mim fazia sentido, qualquer merda que eu escutava eu abraçava como verdade, e qualquer pessoa que tinha o mínimo de argumentação me influenciava a eu fazer qualquer coisa que fosse, tá ligado? E assim, eu me lembro de vários capítulos da minha infância, e quando eu digo assim, de vários capítulos, cara, é que são várias histórias assim que são insignificantes, ou que não tem uma moral muito interessante, enfim, eu não teria por que ficar relatando, mas quem acompanha os programas aqui deve se lembrar que eu já fiz várias e várias memórias. Tipo, já faço comentários baseados em várias memórias do Renan nos seus momentos de infância, tá ligado? Principalmente para me lembrar de recordações, primeiras impressões com obras artísticas, o que me marcava, o que me impressionava, sabe? Todas as reflexões. Então, assim, eu consigo me recordar de várias relações que eu tive com várias ideias ao longo do tempo, sabe? Eu consigo me lembrar de como eu me relacionei, de como me sentia com conceitos, com pessoas, sabe? É que de vez em quando eu tenho que me recordar que as coisas mudaram, sabe? Tipo assim, mas né, se eu buscar o suficiente, eu encontro eu encontro todos os Renans, como se eles ainda existissem lá. E talvez eles existam. Mas enfim, né? Aí deixa eu ver o que é mais assim. Uma frase que eu ouvi mais de alguns especialistas do que de outros, mas é que também é outra coisa que eu posso discordar assim de maneira até pragmática também e tal, né? Que, digamos assim, gente que compreende que a mente cria as coisas, né? A mente cria as coisas. Vocês acreditam nisso também? Vocês compreendem isso? E daí, em primeiro lugar, sabendo que essa frase é uma frase comum, corriqueira, e talvez muitos de vocês que me escutem, talvez também acreditem nela, não leve nada do que eu falar aqui, porque eu sou um pouco mais provocador pro lado pessoal, sabe? Mas é porque eu já tenho uma opinião específica sobre esse tema. Eu tenho certeza absoluta que a minha visão é a correta, blá blá blá. Não. Mas no presente momento, até que eu encontre uma razão que me convença completamente do contrário, eu ainda fico com a visão que eu tenho de mundo neste momento, né? Que diz que a mente não cria nada, sabe? Eu não acredito nessas ideias.
Eu não acredito que a mente humana, ou a consciência, ou o cérebro crie coisas, sabe? Eu não acredito que as coisas são criadas. Então, a minha visão de mente barra consciência, blá blá blá, ou até o cérebro, se vocês querem cada vez tornar as coisas mais materiais possíveis, eu acredito que são equipamentos que se sintonizam nas coisas, tá ligado? Então isso daí muda pra mim muita coisa, até filosoficamente falando, porque daí tudo isso daí pra mim volta pra lógica pragmática que eu gosto tanto, sabe? Se as coisas existem de fato e não é uma fabricação que a tua mente escolhe perceber de uma forma ou de outra, não fica naquela parada, sabe? Constantemente tudo é relativo, sabe? Lógicas relativistas que vocês sabem que eu não compactuo, né? Teve uma frase em específico que eu escutei de uma desses tipos de especialistas, e não é a primeira vez que eu ouvi, né? Que tá falando que as coisas assim, as histórias têm múltiplas realidades, entendeu? Que eu não sei se alguém chegou a chegar. Não sei se alguma das pessoas de fato falou que que eu ia falar? Deixa eu ver a minha anotação que eu acabei me ficando distraído com a minha o jeito que eu me expressei, ele chegou a chegar. Ah, tá. Realidade não é opinião, isso. Eu não sei se alguém chegou a comentar isso de fato, sabe? Que a realidade era uma questão de opinião, né? Talvez alguém tenha dito especificamente isso porque eu fiz questão de anotar o contrário, sabe? Que realidade não é uma opinião, e essa é a minha opinião a respeito das coisas nesse presente momento. Talvez aqui tu que esteja me ouvindo acredite nisso, sabe? Que não existe uma realidade, tudo questão de perspectiva, ponto de vista, é tudo relativo. Eu não acredito assim, sabe? Eu acredito que a realidade de fato existe, sabe? As pessoas se relacionam diferente com uma realidade, mas as coisas existem de maneira real, sabe? É tipo uma frase que eu já vi assim, que era para ser uma frase bugante, é aquela que diz assim, se uma árvore cai numa floresta e ninguém é capaz de perceber aquilo, tipo, no sentido assim, que nenhum ser humano escuta, ninguém enxerga, nenhuma vida percebe aquilo lá acontecendo. A árvore de fato caiu? E daí, tipo, a minha resposta é óbvio que sim, cara. As coisas acontecem até porque, tipo, a árvore também tem vida, então eu não entendo como é que é essa lógica, assim, de que a árvore caindo é menos... A árvore cair na floresta é menos importante do que o ser humano cair, tipo, como assim, cara? A árvore também tem vida, sabe? Então, tipo, é um bagulho muito estúpido do meu ponto de vista, sabe? Esse questionamento. Mas supondo que, blá, 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 eu fosse materialista e eu acho que a árvore é merda, algo que eu não acho, mas supondo que eu achasse, ainda assim, a minha resposta seria assim, mesmo que ninguém ouça a árvore caindo, ainda assim a árvore caiu, porque isso é a minha visão sobre o mundo, sabe? Existe uma realidade, e eu não vou dizer apenas uma realidade material, existe uma realidade até além do material, né? Mas para limitar o raciocínio, eu vou dizer que existe uma realidade material, sabe? Bem, vamos pegar um exemplo material para começar, sabe? Um fato que dá para dizer que foi uma realidade. É uma realidade que caíram bombas nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma realidade, tá ligado? Não é uma coisa que depende da tua opinião, do teu ponto de vista. Agora, como que tu vai se relacionar com esse fato? Quanto que tu vai entender do contexto por trás, o que estava acontecendo, como que tu vai julgar e avaliar. Isso sim muda, entendeu? Mas essas são coisas distintas. Agora, o fato de que uma bomba, ou melhor, 2 bombas nucleares explodiram durante a Segunda Guerra Mundial nessas cidades que eu falei, é uma realidade. E isso daí é uma realidade material. E a nossa vida é cheia de realidades, sabe? Que não é uma questão assim, de opinião, o que tu acha, como tu se relaciona com aquilo lá. As coisas são, sabe? E daí para trazer de um exemplo menos assim, para não parecer que eu tô apelando por um exemplo específico, que isso não se atém para outras questões psicológicas, eu quero dizer até em relações humanas, tá ligado? Tem gente que trata outras de maneira mais escrota. E não importa se a pessoa se sente está sendo tratada de maneira escrota. Ah, mas aquilo lá está sendo bom para ela.
Tudo bem, pode estar sendo bom pra ela. Ainda assim, é um tratamento escroto, tá ligado? E gentileza, da mesma forma, sabe? Se alguém tá sendo gentil contigo, mesmo que tu não perceba aquela gentileza, mesmo que tu retribua aquela gentileza com grosseria, com afronta, não muda o fato de que a pessoa foi gentil para contigo, sabe? Não importa se tu percebeu, aquela atitude gentil eu percebi como uma afronta, como uma ameaça, sabe? Não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? Não é tua posição acerca daquele assunto que distorce a realidade e torna-se aquilo que tu quer compreender, tá ligado? Então, né, eu entendo quando alguns terapeutas e tudo mais gostam de utilizar muitas expressões como depende, talvez, mas eu acho que essas coisas só estão na esfera do depende, talvez, até algumas coisas foram sendo preenchidas. Depois que elas forem preenchidas, né, dá para sair dessa posição supostamente olímpica de que não tá tomando partido, porque todos nós somos seres inseridos em contextos e buscando coisas específicas, né? Então, enfim, aí já entrei numa outra coisa, né? Mas agora, então, eu tenho umas, né, anotações variadas, assim, sobre a questão da parte da mente não criar nada, né? Eu já tinha falado a respeito, né? Ah, tá. Essa daqui que é uma... É que esse programa aqui, eu já tinha gravado mais uma parte dele que foi perdida, né? Ou não ficou salva. Então, daí eu fico meio confuso sobre o que foi falado. Mas eu acredito que eu já tinha mencionado algo sobre a mente não criar as coisas, né? Agora eu tô me lembrando aqui, eu acho que eu falei sobre que, para mim, mente, consciência, ou cérebro, né? Até fui para esse lado. Essas coisas são captadas, né? Seu cérebro se relaciona com essas coisas, ele capta coisas que já existem previamente, sabe? Independentemente de a gente ter consciência daquelas coisas. Que eu ia dizer que eu comecei com o exemplo material, mas eu vou introduzir também um exemplo assim, que pode ser definido como espiritual, se vocês preferirem, né? Que é outra razão que me torna alguém que tem as crenças acerca dos, tipo, crenças pragmáticas e que me ajudaram a formar a minha cosmologia do jeito que eu acredito, né? Porque eu sempre me debruço em cima dos questionamentos com essa mesma posição, sabe? Com uma indagação pragmática. Como, por exemplo, a existência da alma, né? Que eu também já falei que, para mim, no presente momento, quando a gente usa palavras como mente, consciência, muitas vezes o que a gente define como uma faculdade da consciência ou da mente, na minha opinião, pode até mesmo ser uma faculdade da nossa alma. Mas como todos nós temos uma alma, né, de vez em quando fica difícil entender quando que é uma parte da consciência ou uma parte talvez até mesmo espiritual, né, que está se manifestando através aquilo que a gente compreende como a nossa mente. Né? Mas enfim, vou dar um exemplo assim, de algo que não é uma questão de opinião, é tipo assim, a existência de alma, sabe? A existência de alma, e eu tô falando assim de um ponto de vista de alguém que sabe que essas coisas não podem ser comprováveis, e eu nem estou interessado em comprovar nada para ninguém, mas o questionamento é o mesmo. Se existe algo como alma, e por alma eu estou definindo como uma espécie de consciência, digamos assim, que se mantém mesmo após que teu coração pare de bater, sabe? Existe algo, a famosa vida após a morte, essa alma persiste, quer ela reencarne ou não, quer ela siga para o céu, para o inferno, ou faça a jornada espiritual que tu quiser imaginar no momento. A indagação aqui inicial é, existe alma ou não? E se existe algo como alma, tu não acreditar nisso não faz com que ela vá embora, tá ligado? E vice-versa. Se não existe alma, não é eu ficar falando sobre isso aqui um tempão que faz com que vá surgir, que vai fazer com que depois que eu morrer, as coisas não vão se apagar e desaparecer, tá ligado? Então, esse é o meu ponto de vista que me leva cada vez mais fugir de lógicas relativistas. Porque, né, a realidade não é opinião, a realidade não é formada a partir daquilo que tu acha. A realidade e depois disso tu, enquanto indivíduo, pode escolher ou não se relacionar com aquela realidade de uma forma ou de outra. Porque assim que tu descobrir que aquela realidade existe, tu vai ser obrigado a mudar tua relação com ela, né? E quando tu não souber, tu não tem relação alguma. Ou melhor dizendo, tu tem uma relação de pura ignorância, mas a partir do momento que tu sabe que certas coisas fazem parte da existência, da realidade, tipo, aquilo lá naturalmente vai implicar uma mudança no teu comportamento, tá ligado? Naturalmente vai mudar uma importância no teu comportamento.
É por isso que eu acho que muito menos pessoas são menos materialistas do que elas acreditam ser e do que elas se descrevem. Porque, na minha opinião, uma pessoa realmente materialista, uma pessoa convicta que Deus é a matéria, sabe? A única coisa que importa é o que existe, é o que pode ser tocado, né? E qualquer espécie de glória transcendental, qualquer espécie de, assim, não há razão alguma para eu deixar de fazer qualquer coisa que me traga benefício, ganho, avanço, prosperidade, bem-estar na Terra, porque nada que eu fizer aqui vai fazer diferença em qualquer outro lugar, porque não há nenhum outro lugar para eu existir, para eu estar. Tipo, para quem de fato acredita nisso mesmo, sabe? Não é um discurso, porque a pessoa não quer pensar muito a respeito, ou mesmo que ela pense, ela não quer defender esse tipo de ideia, porque, sei lá, não tem a ver com a personalidade dela, a porra que for, sabe? O ponto é, eu acho que quase todo mundo na sua vivência acaba mostrando que, mesmo que conscientemente, racionalmente, ele não tenha como defender isso, alguma coisa dentro dele faz com que ele viva a vida dele, assim, sem acreditar que a única coisa que importa é a matéria, né? Porque se de fato ele acreditasse isso, eu acho que sim, uma pessoa profundamente materialista, eu acho que naturalmente, sabe, se o cara crê afinco nisso, naturalmente ele vai ter comportamentos que mostram que para ele a matéria é soberana, sabe? A matéria é soberana e qualquer espécie de anseio, de frustração, sabe? Qualquer espécie de sentimento de que pode haver um acerto de conta, sabe? Enfim, até mesmo assim, o compasso moral que a pessoa tem dentro dela, sabe? Para mim, o fato das pessoas, até pessoas que se dizem sem crença no espiritual, né? Como se tivesse algo dentro dele, né, que está informando ele de que ele deveria estar agindo diferente, que ele deveria estar sendo mais justo, ou mais gentil, mais digno. Em certos momentos, para mim, isso já implica que, sabe, que não é sobre tanto como que tu age. Tipo, não é sobre teu discurso consciente, é como que tu age na prática. Se tu é de fato uma pessoa extremamente materialista e que acredita que tão logo teu coração parou de bater, foda-se, literalmente, teu coração parou de bater, foda-se tudo que tu fez, sabe? Foda-se, foda-se, foda-se. Se tu é materialista a esse ponto, eu acho que a tua personalidade exibe isso, sabe? Exibe que tu é esse tipo de pessoa que, de fato, tu tem a convicção, sabe, dentro de ti, que tão logo o teu coração parou de bater, o teu cérebro parou de funcionar como uma pessoa viva funciona, é completamente indiferente qualquer coisa que tu tenha feito ou deixado de fazer. Não existe pecado ou atitude justa, sabe? Nada que tu fez ou deixou de fazer tem qualquer relevância, porque tão logo tu morreu, acabou. Então, né, essa é uma opinião que eu tenho acerca desse assunto também, né, que não me limitei em ficar elaborando sobre isso, né? Mas enfim, então, né, essa é uma questão sobre a alma, tá ligado? Essa é uma questão sobre a alma. Ou ela existe ou não existe, e isso é independente da tua realização individual, sabe? É independente se tu me escutou aqui e tu falar, Renan, a alma não existe, foda-se, entendeu? Se quando eu digo pra ti que a alma existe e a gente poderia discutir sobre como nos relacionarmos com o plano espiritual, né? Porque eu também não tenho certeza dessas coisas, sabe? E eu estou certo, sabe? Se eu tô certo, não é a tua descrença nas minhas palavras que vai fazer a tua alma ir embora, nem a minha, nem a de ninguém, sabe? Então, é disso que eu falo, sabe? A realidade, de fato, é, e tu, tendo noção dela, tu escolhe qual vai ser a tua relação com aquela realidade, tá ligado? Mas não vai alterá-la, tá ligado? Não vai tornar algo que não é, algo que é real, irreal, né? E daí agora, um argumento que eu tinha um raciocínio que eu tinha ido bem longe, agora eu vou ter que começar ele do zero. Eu espero que pelo menos eu consiga desenvolvê-lo melhor dessa vez. Que basicamente uma dessas pessoas especialistas nesses podcasts que eu escutei, teve um momento que essa pessoa entrou mais aprofundadamente naquilo que eu defino mais facilmente como construção social ou, né, construção cultural também, né? De que é a ideia de que o ambiente que tu está inserido, os espaços que tu ocupa
principalmente quando tu estava crescendo, mas o tempo inteiro, até mesmo depois da tua vida adulta, né? Os contextos e ambientes que a gente está inserido mudam quem nós somos. E apesar de eu mesmo de ter defendido essas coisas e eu acreditar nelas até a página 2, hoje em dia eu acho muito necessário eu estabelecer que não, tipo, não que isso não seja importante, sabe? Mas ela não é, tipo assim, não vou nem dizer que é a coisa mais importante, né? E também não é nem a biologia, tá ligado? Não é nem a biologia. É que lá no primeiro programa Sem Contexto, eu utilizei da construção social para ir contra a lógica machista, sabe? Que a lógica machista e também raciocínios de alfas e betas de sociedades humanas baseia-se numa falsa interpretação biológica acerca do comportamento masculino para tentar ir contra a construção social que a gente percebe muito mais claramente. Só que, além de existir fatores biológicos que são menos importantes do que fatores culturais para o comportamento humano, também existem fatores que eu acredito serem, sabe, no presente momento eu defino como espirituais, outras pessoas podem ter outras explicações e outros argumentos, sabe, para explicar por que pessoas inseridas em contextos, em ambientes que deveriam incentivá-las a desenvolver certos comportamentos, por alguma razão não desenvolvem e mais do que isso, de vez em quando vão até contra aquilo, sabe? Eu de fato queria entender assim uma tipo, supondo que tivesse uma explicação, né? Para começar, acho que mesmo que tivesse essa explicação, simplesmente mostraria que o mundo é paradoxal, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é tipo assim, se os espaços e ambientes que as pessoas estão moldam quem elas são, só que quando se diz molda, não quer dizer que ela vai reproduzir aquilo. Talvez a tentativa de incentivar ela a reproduzir algo faça com que ela seja completamente avessa a reproduzir aquilo. Então daí a gente vê que o bagulho é paradoxal, sabe? Qualquer tentativa de culturalizar alguém não é garantia de que ela será culturalizada aquela prática. Porque o mesmo estímulo para pessoas diferentes pode provocar reações completamente opostas. Então, simplesmente seria uma realização de que, tipo assim, praticamente tudo, tipo, nada tá seguro, sabe? Nenhuma tentativa de estimular alguém nenhum contexto que a pessoa está diz nada a respeito dela em última instância, sabe? A gente teria que ter esse posicionamento, porque, né, o que eu quero dizer com isso, sabe? Eu vou partir de uma coisa simples e pessoal minha, porque depois a gente pode extrapolar essa mesma lógica para coisas mais importantes, né? Eu vou começar assim como, por exemplo, assim, o gosto pelo futebol, pelo entretenimento de futebol, né? Eu sou brasileiro desde o dia que eu nasci, né? Já sou brasileiro há quase 30 anos de idade. E qualquer brasileiro sabe que o brasileiro médio ama futebol, né? E eu cresci num espaço e ambiente em que o futebol não era mal visto e que não era desincentivado. O meu pai é colorado, o meu pai gosta muito de assistir jogos de futebol, inclusive, enquanto eu crescia, né, porque eu tô pensando, eu tô voltando pro raciocínio que o Renan tinha lá do primeira idade dele até os 13 anos, sabe? Então, assim, o meu pai, nesse período dele, por exemplo, ele era o tipo de cara que ele até assistia jogos que nem eram do time dele, porque de fato ele gostava de assistir jogos de futebol, sabe? Era um entretenimento que divertia ele, né? Então, não é como se o futebol fosse desencorajado e desincentivado. E mais ainda, não é nem como se eu nem gostasse de jogar futebol físico, né? Na vida real, digamos assim, né? Embora eu possa também, sabe, eu posso facilmente correlacionar dizendo assim, eu não era um bom jogador de futebol e isso daí me deixava desincentivado a praticar futebol com outros rapazes, né? Mas, por exemplo, assim, eu gostava muito de videogame e nem dentro do videogame eu gostava de jogar jogos de futebol, né? E agora que eu tô fazendo essa afirmação aqui, essa afirmação eu tô falando assim, bem dizer, hoje em dia que eu tenho consciência dela. Porque quando eu era criança, a minha consciência não era tão clara porque eu estava tentando gostar, tá ligado? Eu me lembro de eu sentando para assistir vários jogos de futebol com meu pai, sabe? A Copa do Mundo de 2002, que eu ainda
era bem jovem, foi a única Copa do Mundo que eu me envolvi mais profundamente do que as outras, né? Eu nasci em 93, então as duas Copas do Mundo dos anos 90, onde eu era muito criança, né? Embora outras crianças de 93, por exemplo, já poderiam ter envolvimentos com a Copa do Mundo de 98, por exemplo. Eu, particularmente, cara, eu me lembro, assim, para não dizer que eu não me lembro de nada, eu tenho memória de que o SBT transmitiu jogos da Copa do Mundo de 98, porque eu me lembro que o SBT passava assim eu não sei se ele passava os jogos ou só transmitia as notícias. Porque na verdade, o que eu me lembro é que ele passava umas animações, tá ligado? Cada vez que o Brasil ia jogar algum jogo, eles passavam assim uns desenhos, assim, sabe? Os mascotes das seleções representando o que tinha acontecido no jogo, sabe? Quem tinha vencido, algo nessa linha. Essa é a única memória acerca da Copa do Mundo de 98 que eu tenho. A de 2002 é a que eu tenho mais memória e vai ser para sempre. Porque eu me lembro que era aquela Copa do Mundo que teve assim na Coreia e tudo mais. Aí os jogos aconteciam de madrugada e eu assisti com a minha família, sabe? E tinha todos aqueles envolvimentos que aconteciam para forçar todo mundo a gostar de futebol, cara. Era figurinha, era álbum da Copa do Mundo. Cara, era assim, ó. Todos os brasileiros que estão me ouvindo sabem, a sociedade faz tu querer gostar de futebol. E como eu disse para vocês, isso era em todos os espaços, cara. O mundo falava para mim, goste de futebol, goste de futebol, goste de futebol. E eu mesmo ainda falava para mim, goste de futebol, sabe? Ainda assim, cara, por alguma razão, a única coisa que aconteceu é que não rolou de maneira alguma, e depois que eu já era um adolescente, eu simplesmente consegui falar, cara, eu não ligo pra futebol, tá ligado? Eu não ligo pra futebol, eu não vou fazer de conta que eu ligo, porque eu não ligo, tá ligado? Até o dia de hoje eu não ligo, sabe? Eu vejo pessoas falando, sabe? Eu tenho noção do nome dos atletas ainda, nunca vi os atletas jogando, mas vejo as outras pessoas falando o nome deles, tá ligado? E assim, quando eu digo que eu não me importo, não é nem para ofender aqueles que ligam, é justamente para mostrar isso daí, sabe? E quando eu tô falando comecei esse argumento todo falando que era espiritual. Aí tipo assim, Renan, tu vai dizer que foi Deus, sabe? O Espírito Santo que escolheu que tu não gostaria de futebol. Eu falei, não, eu tô usando o futebol como um exemplo, sabe? Da mesma maneira que eu nasci numa cultura, num ambiente, num espaço, numa sociedade, num período histórico, e todo ser humano conhecido que eu vi tentou me fazer gostar de futebol, e toda a mídia, e toda a manipulação, e toda a influência, e tudo aquilo que todo mundo fala é que as crianças são burras, cabeça de vento, e qualquer pessoa tentar vender uma ideia para eles, eles compram. Então essa é a minha pergunta por que cargas d'água uma cultura que, cara, aparentemente, sabe, só tem ganhos, tá ligado? Só seria benefício pra mim. Eu ia me divertir mais, ia ter mais, tipo assim, um sentimento de vínculo a certos grupos, sabe? Eu ia poder me associar a certas pessoas, criar conversações, enfim, cara, é uma ferramenta social útil, sabe? Agradável. Eu não consigo, por nenhuma lógica psicológica, sabe? Não tem lógica biológica, porque assim, meu pai era torcedor de futebol e eu não sou, então não tem lógica genética, não tem lógica alguma, cara. Nenhuma linha de raciocínio que eu compreendo justifica pessoas que nem eu ligarem tão pouco pra futebol, sabe? Porque eu digo tão pouco é justamente isso, cara. É assim, ó, o mundo inteiro falou assim, tu tem que se importar com isso, tem que ter valor pra ti, tem que ser relevante, engraçado, enfim, tem que ser característica tua. E eu tentei durante muito tornar aquilo parte de mim, e depois só chegou um momento que eu simplesmente comecei a falar em voz alta aquilo que eu já sabia, que tipo assim, não, cara, não importa quantos jogos vocês me fizerem assistir, isso nunca vai deixar de ser tedioso para mim, sabe? Não importa quantas histórias eu ouça, nunca se torna fantástico, nunca se torna nem interessante, tá ligado? Nunca se torna nem um negócio que eu fico assim, isso é interessante, sabe? Isso daí, eu tenho vontade de estar envolvido com isso. Não, cara, não acontece mesmo, sabe? Então, eu usei esse daí é um exemplo que eu tenho claro na minha vida de uma coisa pequena, quer dizer, nem tão pequena assim, porque é engraçado quanto uma coisa que deveria ser pequena não é, sabe? Não é tão pequena assim, mas né, um bagulho que deveria ser pequeno e que essa é a indagação. Por que acontece esse tipo de fenômeno, né? E daí a gente vai para várias outras coisas que podem ser mais assim, né? Mais assim, profundas ou complexas, mas para mim que, cara, entra nessa rota assim que eu definiria como
espiritual, sabe? Certos comportamentos, pra mim, sabe? O comportamento que foge por completo da argumentação genética, sabe? Tipo assim, isso daí é um quadro que a gente justifica pelo, sabe, observando os ancestrais dessa pessoa, né? Um comportamento típico que ele está expressando algo que a gente deveria ver vindo de alguém com a origem genética dele, sabe? Fogem do genético, fogem do cultural, né? Ninguém incentivou, ninguém propagou, ninguém fez nada para as pessoas estarem ligadas a certas coisas, sabe? Se interessarem por certas coisas, buscarem certas coisas, né? Teve até, agora que eu falei isso, eu me lembrei, até teve uma pergunta que um host fez para um desses especialistas, né? E a pergunta era sobre isso, da onde que veio essa tal vontade humana? E o cara deu uma longa volta falando um monte de coisa e não respondeu a indagação inicial do sujeito, que era mais a parte filosófica, que é sobre o que eu tô me atrevendo a falar aqui, e eu tô dizendo que, na minha opinião, não tem explicação. Tipo, não que não há explicações, mas eu, de fato, gostaria de ver uma boa explicação que é para mostrar isso daí, sabe? Olha, não tem nada a ver, tipo, as pessoas tentam explicar isso que eu tô falando aqui, cara, recorrendo lá, mas é porque não é assim, isso deu uma evolução adaptativa do mundo moderno. Não, caralho, não é evolução adaptativa do mundo moderno, porque o que caralhos d'água, que merda de adaptação é uma pessoa mostrar interesse por algo que ninguém consegue compreender da onde que foi estimulado, sendo que a nossa compreensão moderna do comportamento humano diz que a gente precisa de estímulos, né? E, cara, eu nem acho que não teve estímulo, eu acho que teve estímulos, mas esses estímulos foram espirituais, tá ligado? Espirituais, porque de vez em quando as pessoas estão buscando algo que nenhum ser vivo mandou eles buscar, entendeu? Já introduzi expressões que eu acho que deu pra vocês entenderem o que eu tô sugerindo aqui. De vez em quando as pessoas buscam por coisas que nenhum ser vivo mandou eles buscar. Não é o pai, a mãe, o tio, o irmão, não foi na escola, não foi o professor, não foi numa palestra, não foi. Não uma fonte material ensinou algo para as pessoas. E de vez em quando as crianças, né? Estou recorrendo ao termo de crianças mesmo, né? Mas não necessariamente as crianças, pode ser até os adultos, mas de vez em quando as pessoas buscam, sentem, ambicionam, vão atrás, querem algo que não foi culturalizado, cara. Não foi culturalizado. Ninguém do ambiente que essa pessoa viveu, ninguém do espaço que ela viveu, e não tem nem herança genética. Ninguém da família dela viveu aquilo. Ninguém da família dela estava ligado àquilo. E ainda assim, aquela característica, aquela vivência, ou aquela ambição, enfim, o termo que vocês quiserem, se manifesta na vida da pessoa antes mesmo de uma fonte externa estimular aquilo dentro dela, sabe? Conseguiram entender? Vocês já viram algo assim acontecendo? Porque eu já vi, tá ligado? Eu já vi. Aí sempre tem as pessoas que ficam assim, não, mas tem que ver, vocês não leram a história, vai ver essa criança, ler um livro, que ela viu alguma coisa. Não, cara, não. Tipo, real, não é assim, tá ligado? Não é assim. Qualquer pessoa que for honesta e sensata, eu acho que se tu puxar pela tua memória, talvez seja até em ti mesmo, talvez até tu que tá me ouvindo aqui, tu tenha histórias assim de coisas, sabe? Sei lá, cara, eu não sei como que eu posso falar isso sem parecer que eu tô sugerindo algo muito absurdo. Mas assim, de vez em quando tu percebe, olha, fizeram de tudo pra eu achar que eu estava errado, ou achar que as coisas não eram bem assim, e um dia tu vai lá e tu descobre, né, através de outras informações, tu descobre que aquele teu palpite, ou aquela tua percepção, de fato estava certo, sabe? Era um negócio que tu pensava assim, porra, não sei, cara, essa merda aí tá parecendo bobagem. É tipo aquilo que eu falei aqui. Eu não consigo me relacionar com essas ideias das pessoas que descrevem a sua própria infância e a infância de outras pessoas como se a criança fosse estúpida, tá ligado? Porque a minha vivência não foi assim, tá ligado? Eu não vou dizer pra vocês que por onde quer que eu passava, qualquer lixo que me empurrava, eu abraçava. Tinha um monte de merda que eu tava ouvindo e eu sabia, dentro de mim, eu tinha certeza absoluta que eu tava ouvindo um monte de merda. E eu falo pra vocês, agora que eu sou um adulto, melhor informado do que a pessoa que tava falando merda pra mim quando eu era uma criança,
Falo sim, aquele Renan de 8, 9, 10 anos, várias vezes, tinha muita mais noção de várias coisas do que adultos na volta dele, entendeu? E daí, assim, hoje em dia, depois de ter gravado mais de 200 programas sem contexto, eu posso elaborar isso de uma forma que não é reduzida para aquela coisa que as pessoas ficam falando assim, o cara acha que ele era um gênio, que ele era um prodígio, que a criança era muito esperta, blá, blá, blá. Cara, não é nada disso que eu tô falando, entendeu? Literalmente não foi isso que eu tô falando. Né? Eu sei exatamente as palavras que eu falei. E cada um aqui que tá me escutando sabe interpretar, né? Se tu não viveu assim, cara, se tu vai dizer pra mim, olha, enquanto eu era criança, eu não me lembro de jamais na minha vida escutar um adulto falando nenhum discurso, e mesmo que eu não tivesse sido previamente instruído de que aquele discurso que eu tava ouvindo ali era bobagem, era merda, era estupidez, enfim, era grosseiro, era mal intencionado, era escroto, era ruim, sabe, era perverso, cara. Entendeu? Quando eu falo um monte de merda, é tudo isso aí que eu tô incluindo, sabe? Então é isso que eu tô falando pra vocês. Eu não precisei ser culturalizado sobre certos assuntos, sobre certos temas, para quando mesmo eu era uma criança, supostamente sem formação acadêmica, sem bagagem, sem cultura, sem informação, sem conhecimento suficiente que me faziam entender que eu estava ouvindo um monte de bobagem, ainda assim eu ouvia, e eu podia não saber exatamente por que era um monte de bobagem, tá ligado? Porque eu dei esse monte de adjetivos aqui, mas ninguém fala assim, haha, estou falando um monte de bobagem. Não é bem assim, mas eu quero dizer que uma pessoa escrota chega na tua frente defendendo um monte de coisa escrota com as palavras dela. E se tu não tem noção de que o que ela tá defendendo ali são coisas escrotas, talvez tu compre aquela bobagem achando que não é um monte de bosta. Mas eu, cara, por qualquer razão que vocês quiserem definir, inclusive eu gostaria de ouvir outras formas de expressar o que acontecia sem apelar por espiritual, sabe? Sem apelar por espiritual. Daí o que eu tô querendo dizer especificamente, sim, eu acho que provavelmente eu já tenha uma espécie de conhecimento para não ser tão escroto quanto outras pessoas que, cara, eu não tenho outra palavra para dizer para vocês, tá ligado? Eu era uma criança e eu conseguia perceber que tava ouvindo merda, sabe? Eu me lembro nitidamente de eu ouvindo blá, 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 e eu assim, dentro da minha cabeça, sabe? A pessoa falando, é óbvio que eu não ia com 7, 8, 9, 10 anos me levantar e dizer assim, sabe, para um adulto que ele era um imbecil. Tipo, tu é um imbecil? O que tu sabe para falar esse monte de merda? É óbvio que eu ia me pronunciar assim, mas eu tava vendo aquelas coisas blá, 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 e eu ficava assim, mas será? Tipo, essa pessoa sabe do que ela tá falando? Ela tem algum conhecimento acerca desse tema para acreditar nessas coisas, defender essas ideias? Enfim, no que ela se baseia para falar tanta abobrinha? Assim, no quê? No quê? No quê? No quê? E daí eu fiquei mais velho, eu me informei mais, eu obtive mais conhecimentos acerca de certas coisas, aprendi o porquê que certas coisas que eu ouvi eram um monte de bobagem, e eu fiquei, caralho, mas não é que eu tava certo desde inteiro, o tempo todo, sabe? Não é que o Renan, naquela época, mesmo sem ele ter uma formação e saber elaborar de por que ele tá ouvindo um monte de bobagem, ali, cara, naturalmente ou espiritualmente, como vocês quiserem definir, sabe? Naturalmente eu sabia que tava ouvindo um monte de churume. Um monte de churume e ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou, tá ligado? Talvez tenham me ensinado, entendeu? Agora eu vou até incluir, porque eu não quero que isso pareça um discurso assim, materialista e da minha, tipo, eu enquanto ser humano, ser iluminado, porque não é assim que eu compreendo mesmo, mas talvez sim eu tenha aprendido coisas de valor maior, manifestações não materiais, tá ligado? Talvez certas coisas eu já tinha sido orientado em outro plano, sabe? Em outro plano, talvez algumas ideias bosta eu já tenha ido adiante, tá ligado? Talvez eu não precise ter que aprender de novo algo que já foi aprendido anteriormente, tá ligado? Só precisava me refrescar a memória, digamos assim. Né? Já me expus bastante, já devo ter perdido pelo menos metade da audiência por ter apelado para o mundo espiritual, mas olha, para falar sobre esses temas, sendo honesto e sincero, e não ficar podando de fato da onde que vem minhas linhas de raciocínio, eu tenho que me expor um pouco, né? Então, só para concluir o raciocínio, eu acredito sim em construção social, mas eu não acredito que ela explica tudo.
Eu acredito que muitas coisas que a gente define também como dom, como talento, como aptidão, facilidade, entendeu? Ou até mesmo aquilo que eu já falei, que sabe, conhecimentos que parecem que não tem uma fonte material, sabe? Da onde que essa criança parece entender junto? Até vou concluir, né, essa parte do programa fazendo uma afirmação que tem embasamento em alguns fundamentos religiosos, mas também até mitológicos, tá ligado? E que é o seguinte: muitas pessoas cometem erro numa seguinte questão. Isso aqui não é um bagulho nem pessoal da minha vida. Isso aqui, entendeu? Não é, é um raciocínio pragmático englobando a existência, sabe? Eu acredito que muitas pessoas falham em aprender com as crianças e com os seus filhos. E por que eu digo isso? É porque na minha lógica reencarnacionista, não necessariamente quem é teu filho hoje em dia tem que ter sido teu filho a vida toda, todo o tempo, todas as vezes que vocês estiveram aqui. E não necessariamente quem é velho hoje em dia seja mais velho, levando em consideração toda a jornada evolutória. Então, para mim, faz muito sentido que, por questões assim dessa nossa realidade, né, de uma realidade que é egocêntrica, egóica, egoísta, né, uma realidade que vive em torno do ego, faz muito sentido que as pessoas tenham praticamente um bloqueio para a ideia de estar recebendo conhecimento e sabedoria dos filhos deles. É tipo assim, peraí, como diabos eu posso aprender algo com a criança que eu tive que alimentar, que eu tive que manter vivo, que eu tive que limpar, trocar as fraldas, que eu tive que dar banho? Como que esse ser que eu fiz tudo para ele sobreviver até a infância, né? Não vou nem falar a vida adulta, a infância, como que esse ser que eu fiz tudo isso e que não sabia falar até eu ensinar ele a falar, como que ele agora que ele tem 6, 7, 8, 9 anos de idade, ele pode saber qualquer coisa mais do que eu, sabe? Da onde? Da onde? Como é possível que essa criança tenha qualquer coisa para me ensinar, sendo que eu sou o progenitor dele? Então essa daí é uma ideia que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu acredito que esse caso pode ser até comum, né? Aí para muitos de vocês é um absurdo, tipo, quem esse cara pensa que é, sabe? Esse cara não tem filho para falar isso, ele acha que o filho dele vai saber alguma coisa, ou se ele tiver um filho, quero ver como é que ele vai agir com esse filho. Enfim, cara, eu também não sei se eu ia ter a maturidade para aceitar ensinamento vindo de uma criança, sabe? Né? E nem tô dizendo que tudo que teu filho falar é sabedoria, tá ligado? Não é tudo que sai da boca do teu filho que é uma sabedoria. Mas eu vou dar um exemplo para ilustrar, cara. Um exemplo real, que eu acho até meio tosco, meio triste, mas que também ilustra isso, né? E eu não tô dizendo que é necessariamente espiritual. Isso aqui pode ser até um bagulho assim, porque eu não tô envolvido muito com a ideia, a ponto de eu saber como que ela foi, tipo, chegou a acontecer. Mas eu sei que aconteceu de fato. Eu me lembro que tava na época que tava passando uma novela na Globo, que era uma novela que tinha um relacionamento lésbico, né? Um menino e o pai dele, e na verdade a mãe do menino também, né, estavam assistindo a novela, e o pai dele era um homem bastante homofóbico, e ele fez comentários homofóbicos por causa do casal lésbico, sabe? Por causa do casal lésbico. E daí, o filho dele, que era um menino de 9, 10 ou 11 anos, eu me lembro que ele era bem jovem, sabe? Não era um adolescente ainda, né? Eu sei quem era o garoto, né? E tudo mais, só que era jovem, assim, uma criança de 9, 10 ou 11 anos. Não era muito criança, assim, mas também não era um adolescente já, e tudo mais. Então, jovem ainda, ele escutou o pai dele fazendo aqueles comentários e ele, tipo, fez assim, para muitas pessoas já vai ser assim, ó, a criança tentou corrigir o próprio pai, então tem que levar uma surra mesmo, né? Em primeiro lugar, se tu fala isso, tu é um imbecil, saiba que eu te acho um imbecil, se tu pensa esse tipo de coisa, né? Mas basicamente o que o menino falou pro pai dele, falou assim, porra pai, mas não falou porra pai, né? Não sei como é que a criança se expressou, mas o que ele quis dizer é que não tinha problema a mulher ser lésbica, não tinha problema a mulher ter um relacionamento lésbico, se aquilo fazia ela feliz. E o pai dele bateu nele, sabe? Essa é a final da história. Por isso que eu falei que ela era triste. Na minha opinião, triste. Porque na nossa realidade a gente passa por essas coisas. Eu
sabe? Eu não sei por que aquele menino decidiu falar isso pro pai dele, sabe? Porque ele vive com o pai dele. Ele deve saber que o pai dele é homofóbico. Não deve ser a primeira vez que ele escuta da boca do pai dele comentários homofóbicos. E eu não sei aonde que ele aprendeu certo daí. Eu não sei se a mãe dele tenta contrabalancear, sabe? Eu não sei se quando o pai dele fazia comentários homofóbicos, a mãe dele tenta corrigir, né? Porque o que mais tem é assim, né? É pessoas que aceitam se relacionar com pessoas... Tipo, eu não quero entrar nessa pauta aqui. Mas enfim. Aí, né? Aí ou sei lá, não sei da onde que veio uma espécie de conscientização, mas talvez essa criança nem tenha precisado, na minha opinião, sabe? Eu nem acho que essa criança tem que ter ouvido uma palestra que ensinou ele a respeitar o relacionamento homoafetivo. Eu nem acho que precisou esse ponto. A questão é, mesmo provavelmente ele sabendo que o pai dele é um escroto, porque ele deve saber que o pai dele é um escroto, não deve ter sido a primeira vez na vida que ele escutou o pai dele falando bagulho homofóbico. Naquele momento ele achou que devia falar algo, ele falou, foi punido por isso. Como que isso vai formar a psicologia dele? Se agora aquele rapaz vai virar homofóbico por causa do pai dele, ou se ele vai usar aquela história como referencial para não adquirir o mesmo comportamento do pai dele, sabe? Ele de fato não quer ser um cara preconceituoso igual o próprio pai, e ele vai se lembrar da vez que ele foi agredido por ter defendido o direito de um personagem ser lésbico, tá ligado? Então, assim, é um negócio assim, cara. É um exemplo que eu dou, sabe? Esse guri, com certeza, o pai dele é homofóbico. Por que ele não é igual, sabe? Por que aquela história... Por que assim, a história do... A maçã não cai longe da árvore, sabe? O fruto não cai longe da árvore, sabe? Filho de peixe, peixinho é. Por que quando essas coisas acontecem, todo mundo aponta, e quando acontece completamente o contrário, sabe? Porque pessoas inseridas nos espaços que deveriam moldar eles a agir de uma forma, agem de outra, tá ligado? Esse é meu questionamento, essa dúvida, né? Que eu vou concluir essa etapa daí e tal, mas só para dizer que sim, eu acredito em construção social, mas eu não acho que ela explica tudo, não, e não passa por cima de outras coisas que talvez sejam de importância maior do que a construção social e do que a biologia também, né? E daí, aquilo que talvez seja, não sei se vai ser o último tópico, né, mas deixa eu ver assim, como é que eu posso introduzir assim a ideia. É que basicamente teve uma conversação específica também que eu achei marcante, porque era um desses especialistas defendendo sobre como ele achava que termos como mente e consciência não eram muito eficientes na hora de falar de questão comportamental, porque, né, elas significavam tantas coisas que daí, né, perde o fio, sabe? Dizer que as coisas acontecem ou não acontecem por causa da tua mente, por causa da tua consciência, dificultava o trabalho dele como terapeuta, sabe? Terapeuta especificamente aquele comportamental, esqueci como que é mesmo, terapia, não sei o que lá, comportamental, sabe? Que basicamente querer ajudar as pessoas a mudar os hábitos, e mudando os hábitos as pessoas vão mudar de vida, né? E eu entendi o posicionamento dele. Eu de fato acho que quando tu fala mente e consciência, eu acho que de fato sim, obrigatoriamente, estamos falando de filosofia também, tá ligado? Eu não acho que a ciência, e nem a psicologia, e nem, sabe, lógicas, doutrinas científicas podem explicar a mente ou a consciência sozinhas, tá ligado? Eu não acho que tu consegue falar desses assuntos assim, não, né? Como vocês sabem, para mim, essas expressões até espirituais também são, mas vou tentar não ficar falando de nada espiritual nesse momento, mas no mínimo a filosofia tem que entrar na jogada, sabe? No mínimo tem que entrar na jogada, porque assim, cara, tão logo a humanidade desenvolveu, recebeu, teve acesso, desbloqueou, enfim, como vocês quiserem falar, isso que hoje em dia a gente tenta definir como consciência, tão logo isso aconteceu, cara, os seres humanos começaram a refletir sobre o que eram esses pensamentos, sabe? É por isso que eu fico falando assim, cara, chamar os caras de pai disso, pai daquilo, pai da psicanálise, pai da terapia comportamental. Mano, olha, não existe, tipo, não tem como a gente saber pai de porra nenhuma, porque pode ter certeza, tão logo um macaco com ansiedade começou a prestar atenção no que ele pensava, sabe? Tão logo alguém se ligou, olha que louco eu penso, que loucura. Tão logo o cara conseguiu fazer esse tipo de raciocínio, meu irmão, nasceu essas merda tudo, tá ligado? Começou a surgir essas merda tudo porque é isso que o ser humano faz, o ser humano pensa.
E ele consegue, e ele pensa a ponto de saber que parece que tem partes da cabeça dele que pensam diferente, se comunicam diferente, sabe? E é por isso que eu falei, cara, a filosofia, meu irmão, não dá nem pra saber, a filosofia surge com o pensamento, na minha opinião, sabe? Surge com a consciência, surge com, né? Então logo a reflexão surge, a filosofia vem ali, sabe, juntinho, tá ligado? Então, mas enfim, agora, mesmo eu não indo contra o que o sujeito falou do ponto de vista dele, ele dizia que na hora de ajudar as pessoas ele enxergava isso como uma não questão, né? Só que daí isso era a brecha perfeita para eu conseguir elaborar um contra-argumento, não que ele esteja errado em viver dessa forma, levando em consideração a vida que ele quer encarar, mas agora o que eu quero dizer é que, né, geralmente as pessoas acabam traçando linhas para definir como elas vão agir ou não, sabe? É aquela velha história assim, sabe? As pessoas falam de 2 pesos e 2 medidas. Não existem 2 pesos e 2 medidas. O mundo é vivido em escala, sabe? As coisas têm múltiplos pesos e múltiplas medidas. É por isso que eu acho que é meio problemático as pessoas tentarem compartilhar soluções pessoais, mesmo com embasamento, mesmo com fundamento, sabe? E mesmo com boa intenção e etc, 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 etc. Algo que em um nível até eu faço, mas eu sempre tento ser meio, pouco determinista mesmo, porque, de fato, cara, de fato, eu acho que independentemente daquilo ter funcionado para ti, e não que não tenha metodologia, e não que eu não possa obter resultados, mas é que assim, até as etapas que permitem a pessoa enxergar o que ela está fazendo daquela forma que tu mesmo enxerga, exigem uma série de concessões ou adaptações mentais, neurológicas ou cosmológicas, talvez. O que eu quero dizer com isso é dizer que a consciência ou a mente é uma não questão é uma decisão consciente, sabe? No sentido assim de que torna-se uma não questão porque o sujeito acredita que ele vai mais facilmente lidar com o comportamento das pessoas se ele parar de tratar a mente humana como essa consciência, tá ligado? Com, né, infinitas complexidades, a ponto dele sentir que perde efeito na hora de tentar passar adiante o que ele quer passar, sabe? Mas agora, se a pessoa compreende que, independentemente disso ser trabalhoso, sabe? E eu também vi pessoas falando o seguinte, aqui não tem como avançar essas etapas. Tem. Talvez não tenha como avançar, isso está se limitando pela lente científica, que é o que a maioria dos especialistas dessas áreas fazem. Eles se limitam, né? Teve um sujeito desses que me marcou, que ele dizia que tudo que dava certo fora do que estava sendo comprovado cientificamente, ele definia como sorte. E eu falei, é um argumento bom para quem quer defender o que ele quer defender, tá ligado? É um argumento bom tu dizer que sempre que algo não científico ter êxito é porque deu sorte, porque poderia ter dado errado. Tipo, argumentativamente é ótimo para pessoas que querem acreditar nisso, sabe? Se tu quer acreditar nisso, é um argumento muito bom. Tá certo, tá certo. Então, tipo assim, sempre que algo que não é científico funcionar, eu vou dizer que foi sorte. Podia não ter funcionado, mas agora funcionou, entendeu? Então, dessa vez funcionou, tá ligado? Dessa vez deu certo. Então, assim, né, é uma forma de querer encarar essa questão. Mas agora, quando tu sabe que, na minha opinião, né, já houve várias outras maneiras de retratar o que acontecia. Aí eu vou dar um exemplo específico, eu digo nem tão específico assim, sabe? Mas assim, o conceito de doutores em civilizações muito antigas. E quando eu digo muito antigas, é pré-histórica, sabe? Tem gente que fala que a origem do xamanismo é na Sibéria. Eu não sou necessariamente convencido de que tem que ter havido uma origem específica do xamanismo, né? E não vou ficar discutindo sobre o processo para as pessoas afirmarem que nasceu na Sibéria. Mas o xamanismo é ancestral, né? Então, a ideia das pessoas que têm problemas buscarem orientação não é moderno, sabe? Existe, e isso que eu tô querendo falar aqui também não é para descredibilizar a ciência e também não é para descredibilizar
todos os terapeutas contemporâneos que estudam para melhor ajudar seus pacientes. Só que agora, é só para mostrar que, anteriormente a termos essa visão de saúde mental moderna, ainda assim existiam pessoas que estavam trabalhando para curar os outros e ajudar essas pessoas a melhor viver a vida deles. E eu, particularmente, me sinto confortável em dizer que essas pessoas faziam ou deixavam de fazer o que elas faziam de fato, por sorte ou por azar ou por superstição, tá ligado? Eu prefiro assumir a minha ignorância de ser alguém que não viveu nesses espaços. Nunca fui curado por um xamã ou por um witch doctor, tá ligado? Nunca vivi nesse ambiente, nunca busquei orientação nesse tipo de espaços assim, e eu não sei dizer como que uma pessoa afligida por diferentes formas de aflições psicológicas, emocionais e espirituais recorria na hora de buscar ajuda para um sujeito desses, né? Mas, cara, a ideia de que as pessoas em estado de desequilíbrio e também até assim de sentir que precisam de uma orientação, de ser guiados, buscavam alguém, algo, né? Até para trazer para o mais moderno, tá ligado? Para o mais moderno, para o mais contemporâneo, é tipo assim, mais uma vez isso aqui não é para fazer não é para equiparar, é para fazer uma correlação, é para fazer assim um exercício de análise com um processo que dá para ser, que não sei se eu deveria chamar de terapêutico, mas o processo de orientação, de cura também, que as pessoas buscam em espaços religiosos variados. E daí, não apenas do cristão, que costuma ser muito mencionado nesse tipo de prática, mas assim, até mesmo assim, pessoas que frequentam cultos de religião matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda. Existem os discursos feitos para geral, para a população em geral, supostamente para passar fundamentos e ensinamentos de valor, e também tem os famosos assim, passes, as consultas mais particulares, que pessoas com visões de mundo diferentes da minha vão chamar, sei lá, de charlatanismo, ou assim, enfim, eu não sei como é que outras pessoas tentam expressar o que rola exatamente naquela comunicação entre o suposto guia e a pessoa ali que está se consultando. Mas eu acredito sim que numa casa séria, com uma energia bem mantida, onde os médiuns que vão ali são pessoas ou experientes ou pelo menos bem encaminhadas para fazer o bem, né? Eu acredito sim que é possível esses seres fornecerem orientação, e eu acredito que a orientação que eles fornecem é limitada apenas pela compreensão daqueles que estão escutando eles, sabe? O que eu quero dizer com isso é que, cara, não é o que rola ali não é sobre assim enxergar o futuro, na minha opinião, sabe? Aí sou eu falando, eu não estou reproduzindo aqui tipo assim, uma escritura sagrada sobre o Batuque, e nem estou dizendo que eu sou autoridade sobre essas religiões, sabe? Mas agora, eu, enquanto alguém que frequentou esses espaços, já ouvi muita orientação vindo da boca de médiums, né? Ou melhor dizendo assim, de entidades manifestadas através de médiums. Digo para vocês que se trata, assim, um processo que eu não vou dizer que copia ou que se assemelha à terapia, porque ele não tá se propondo a isso, tá ligado? E ele é mais antigo do que isso, entendeu? O Batuque é mais antigo do que essas coisas, então não é um negócio dele tá querendo fazer aquilo lá, sabe? Tá querendo emular. Mas, cara, as pessoas desde sempre buscaram orientação, entendeu? Buscaram orientação. A gente pode ficar discutindo sobre a validade desse espaço, mas, né, eu posso dizer assim que eu busquei orientação, posso dizer assim que eu obtive, e para quem quer saber assim, mas a entidade enxerga o futuro, ela sabe o que tu não sabe. Em primeiro lugar, eu acho que as entidades enxergam o futuro, mas elas não te falam um futuro, no sentido assim, de que elas não vão te chegar lá e falar algo que tu já não possa saber. E daí eu não sei se é porque, sabe, é assim que foi definido no mundo espiritual, de que as pessoas não devem ser alertadas de algo além da própria compreensão delas, eu não sei se é assim uma determinação, ou se é simplesmente a forma de conduzir esses passes foram feitos dessa maneira, sabe? É basicamente, cara, uma consulta
baseado naquilo que tu mesmo já tem de informação, sabe? E não porque eles não poderiam te falar algo, se é um santo de verdade, ele tem que me dizer algo que não tinha como ninguém saber, ou ele tinha que me contar algo que não tinha como eu saber. Mano, porque não é isso que tu tá indo buscar lá. Pelo menos não deveria ser, tá ligado? Tu não deveria estar indo lá buscar assim, uma informação que eu não sei, tá ligado? Não deveria ser assim que tu lida com essa experiência. Mas agora, se tu te fazem uma pergunta, como tu tá se sentindo? O que que tá te incomodando? E daí, tipo, e não que a entidade também de fato não saiba, tipo, se ela te perguntar o que que tá te incomodando, aí tu fala que tem um problema de saúde na tua família. Ela diz, então foi aí que tu contou, aí ele sabe aí a pessoa sabe o que te falar pra te manipular. Não é assim que eu penso, tá ligado? Eu penso que, basicamente, cara, é esse negócio de encontrar o equilíbrio, de conseguir se relacionar, se direcionar, sabe? Conseguir te botar pra ouvir, tipo, escutar coisas que talvez tu já sabia, precisava ouvir de novo, tá ligado? Porque talvez tu ouvindo de ti mesmo, ou tu ouvindo de outras pessoas, não tenha o mesmo impacto de tu tá ouvindo de um médium, sabe? De tu tá ouvindo de uma entidade, talvez aquilo ali agora tenha mais impacto, tá entendendo? Então, assim, eu tenho muitas formas de absorver aquilo lá, sem ter que falar que é tipo assim, nossa, é um negócio assim que vai te falar, assim, nossa, uma revelação transcendental. Não é sobre revelação transcendental nenhuma, tá ligado? É simplesmente permitir que as pessoas que estão buscando orientação em qualquer área, que estejam buscando, sabe, encontrem aquilo que vai mantê-los mais alinhados com aquilo que eles estão buscando naquele momento da vida deles, tá ligado? Naquele momento da vida deles. Então, né, foi longe nisso tudo que eu tava falando, mas, né, então, toda essa linha daí que eu entrei era para dizer que, né, essa ideia de encarar a mente humana ou a consciência também como termos problemáticos é simplesmente uma visão de alguém que quer compreender a mente humana de uma forma mais objetiva, que eu acredito que daí nem se torna mais a mente, tá ligado? A partir do momento que tu tenta explicar isso que a gente compreende como mente, como consciência, de uma maneira mais assim arbitrária e reduzida, porque aquilo ali ajuda a compreender, tu tá fazendo questão de descomplicar algo que é intrinsecamente complexo, tá ligado? É tu querer reduzir algo que, tipo assim, na minha opinião, eu não vou dizer que deturpa, mas assim, torna aquilo diferente, tá ligado? Torna aquilo diferente do que seria se tivesse encarando a mente como algo diferente do que é lidado dessa maneira. E quando eu digo algo diferente, é algo diferente da lógica material, sabe? Se a pessoa compreende que a mente e a consciência é algo além do científico, é algo que obrigatoriamente engloba a filosofia, né? Obrigatoriamente para o ser humano lidar com a mente dele, com a consciência dele, engloba a filosofia, né? Engloba é que também eu ia dizer assim, tem a questão espiritual também, é que eu não quero ter que ficar falando, né? Mas saibam que para mim a mente também é espiritual, né? O que eu quero dizer com isso é que a mente vai receber informações além do material, sabe? Tu vai se conectar, entendeu? Tu vai se conectar. E daí que eu tô falando, mais uma vez, sem ser determinista, porque tu pode se conectar com muitas energias, com muitas vibrações, com muitos seres, acordado, dormindo, em casa, sabe? Jogando, sabe? Tomando banho, indo num culto, enfim, em vários momentos diferentes da tua vida, na minha opinião, o teu cérebro pode se conectar com uma energia espiritual. E quando eu estou falando de energia espiritual, são diversas e variadas energias espirituais. Então, daí, para mim, por essa minha compreensão do que é a mente, do que é a consciência, já me torna, tipo, dificulta eu aceitar, compreender e lidar com a mente de uma forma mais material, sabe? Dificulta eu reduzir aquilo a simplesmente estímulos, né, de uma fonte, sendo que dentro de mim eu acredito que as pessoas podem ser estimuladas por algo que sequer pode ser captado pela ciência atual, tá ligado? Então, é disso que eu falo que, de vez em quando, na hora de discordar sobre certas coisas, não é simplesmente sobre quem está certo ou sobre quem está errado. Às vezes como eu falei, existe uma realidade, né?
Mas é que nesse momento, por exemplo, eu nem sei qual das duas coisas é mais real, tá ligado? Eu não sei dizer pra vocês categoricamente, mas eu posso afirmar que eu acredito no que eu tô falando, sabe? Eu não posso dizer pra vocês com certeza absoluta que visões que outras pessoas têm sobre o que é a mente humana e consciência, eles estão errados e eu estou certo. Mas no dia de hoje, cara, por enquanto eu estou mais alinhado comigo mesmo, tá ligado? Por enquanto eu compreendo o cérebro como isso que eu falei. É uma máquina de captura. Ele não produz, ele não cria, ele não fabrica. Tu não enxerga coisas que não existem, tu não escuta coisas que não existem. Não é assim que eu compreendo. Mas agora, aquilo que tu vai enxergar, cara, o que que tu tá captando a todos os momentos? Como que teu cérebro é ou não é capaz de perceber, de administrar, de computar imagens, sons e outras espécies de energias e vibrações que podem se manifestar através de ti, que podem se conectar com o teu cérebro, sabe? Então, eu tenho muita dúvida ainda de como que essas coisas acontecem, mas essas mesmas dúvidas, nesse presente momento, tá ligado? Ah, me impedem, assim, de pegar e abraçar ou concordar na íntegra com outras afirmações que, nem eu falei aqui, fazem todo sentido se tu tiver outra lógica sobre várias outras coisas, sabe? Se tu tiver outra lógica sobre várias outras coisas, mas agora, né, para mim, eu teria que daí reconfigurar certas convicções que no presente momento eu creio, não porque eu estou, tipo assim, porque eu quero acreditar nessas coisas, mas porque levando como base tudo que eu já observei até aqui, ainda assim é o que me parece fazer mais sentido, sabe? E daí eu acho que uma última coisa que eu posso comentar para encerrar esse programa ao redor de 1 hora e meia, na realidade eu pretendia que esse programa tivesse duas etapas. Uma mais assim, relacionada a esses temas, como posso dizer assim, não sei se a expressão correta seria mais sérios, né? Mas assim, mais analíticos, talvez, e a segunda metade seria sobre uns temas mais assim conspiratórios, né, e essas paradas do tipo. Só que eu acabei me aprofundando mais do que eu esperava em temas assim psicológicos e até espirituais, né? Só que daí então eu vou guardar os assuntos conspiratórios para outro programa, porque tem algumas coisas bem interessantes que eu tenho acumulado para comentar. Mas então eu vou tentar manter 1 hora e meia de programa e manter ele todo no mesmo teor. A última coisa que eu escutei que eu posso compartilhar aqui, que eu também tenho uma certa dúvida se é assim que as coisas funcionam, é a questão de autorreferência, né? Que é uma coisa que eu vi também sendo comentado por um especialista desses daí, que era assim, que nós somos autorreferentes. E o que isso quer dizer? Que a gente busca nós como referência, e tudo bem, até aí essa parte é compreensível, mas ele disse que assim, é por isso que as pessoas perdem a noção de progressão, porque elas sentem como se elas fossem elas mesmas o tempo inteiro, sabe? Constantemente e tudo mais. Daí eu não sei se foi uma explicação mal feita ou se eu interpretei errado. Para começar, isso daí pode ser em todas as coisas que eu falo, né? Não é impossível que várias vezes eu dê respostas para ideias que não eram exatamente isso, mas se eu compreendi elas assim, o que, que eu posso fazer, né? Mas e eu, mais uma vez, eu consigo entender que para outras pessoas sejam assim, mas eu confesso que eu não me relaciono assim comigo mesmo. Opa, tem uma paulada aqui numa cadeira. Eu não me relaciono assim comigo mesmo, sabe? Por exemplo, eu consigo me recordar de períodos específicos da minha vida e me recordar de como que eu me lidava com as ideias daquele momento, sabe? Coisas que em algum momento eu gostava e não gostava, que me incomodavam mais ou menos. Enfim, eu consigo ter uma ideia do meu avanço e progresso, tá ligado? Não só porque eu consigo me lembrar, sabe, de coisas que eu falei e hoje em dia eu não falaria mais, ou que eu senti e não sentiria mais. Enfim, eu consigo, e também falta de informação que eu tinha acerca de certos temas, e quando que algum tema que eu, algum momento eu consegui sair daquele ponto e tudo mais. Então, sei lá, eu não consegui também compreender as coisas dessa forma, que, né, talvez seja simplesmente uma falta de hábito, tá ligado? Das pessoas de exercitarem esse lado daí que pra mim é constante, tá ligado? Eu vou até compartilhar outra coisa assim pessoal, mas né, que isso aqui foi construído assim, sei lá, ao longo da minha vida, mas assim, uma coisa também que eu acho, que eu particularmente acho interessante assim, do processo terapêutico, mas que me deixava meio assim, eu em
eu em específico tinha uma relação complicada com essa questão, é porque pessoalmente eu investigo várias questões do meu próprio passado, tá ligado? Eu sinto que eu sou uma pessoa que fez mais perguntas a respeito de si mesmo e de seu comportamento do que várias outras pessoas, entendeu? Até assim, capítulo assim, eu vou até expor aqui para vocês entenderem que eu não tô fazendo tempestade de copo d'água. Eu tenho noção de certos capítulos da minha vida que são bem traumáticos e que eu nunca quis externalizar ainda, né? E que é o tipo de coisa que eu sei que deve ser externalizado, porque eu tenho noção de que essas coisas terão que ser retrabalhadas, porque são coisas assim que não são, sabe, insignificantes, sabe? Não são insignificantes. Só que então, essas são uma questão que eu posso dizer para você, sabe? Talvez pessoas que sequer se perguntaram certas questões revisitaram mesmo seu próprio passado. Quando eu digo revisitar, tem uma alegoria mental que eu uso bastante para fazer esse exercício, que é como assim se de fato tivesse um corredor, sabe? De fato tivesse um corredor na tua mente e tu pudesse percorrer ele para alcançar momentos diferentes da tua vida. E quando tu abre uma porta ou uma janela, tu consegue ver algo que tu viveu, algo que tu passou, algo que tu sentiu. E eu já fiz isso muito tempo inteiro em vários momentos da minha vida, porque, sei lá, eu gosto, sabe? Eu gosto. E eu super entendo que para muitas pessoas isso pode parecer ruim, ou pode parecer que eu fico remoendo sentimentos ruins, e algumas vezes eu já remoí sentimentos ruins também, mas várias vezes não é isso a minha intenção. É me lembrar mesmo de como me sentir bem e ruim também, né? E sensações, e medos, e angústias que eram específicas de um Renan que não existe mais, ou melhor, eu vou me corrigir, não existe nessa linha do tempo, neste mundo consensual específico. Mas enquanto eu me lembrar daquele Renan e eu saber que ele existe para consultá-lo, eu sei que é real, tá ligado? Como assim não é real? Como assim não é real se ele não viveu, se ele não sentiu, se ele não existiu? Definitivamente é real, sabe? Então, assim, eu tenho, assim, sobre esse negócio de autorreferencial, eu acredito que talvez para muitas pessoas elas simplesmente só não exercitam isso, né? E o mesmo vale até mesmo para esses especialistas, sem querer duvidar deles mesmo, né? Mas assim, um bagulho famoso é casa de ferreiro, espeto de pau, na verdade. Então talvez várias dessas pessoas, elas acostumaram-se a pensar de uma forma sobre várias questões, e se elas forem levadas a pensar sobre si mesmo, ou sobre os outros, sobre uma outra ótica, isso pode ser um bocado assustador, tá ligado? Isso pode ser um bocado assustador. Então é muito mais confiante, né? Muito mais convincente manter-se no que é seguro, né? Por que agora eu vou reestruturar a minha forma de encarar a vida se essa reestruturação pode me fazer perceber que as minhas prioridades foram mal definidas, ou se não são prioridades, são mal definidas, eu vou ter que pelo menos reestruturar meu discurso, a minha personalidade, a minha forma de viver, o que tem valor, o que tem importância. Isso dá trabalho pra caramba, tá ligado? Então é muito mais fácil tu ficar arrumando maneiras de melhor, de aperfeiçoar aquilo que tu já faz bem, do que tentar reinventar aquilo que tu já faz bem de uma certa forma. E sobre outra ótica, tipo, será mesmo que várias das coisas que eu utilizo como mecanismos como ferramentas são o correto, né? Ou será que tem outras maneiras de lidar com isso daqui e tudo mais? Então, né? E principalmente lidar consigo mesmo, né? Porque lidar com os outros é fácil, difícil lidar com a gente. Bom, mas isso aí. Só para concluir mais uma vez, não quis ofender nenhuma pessoa, até porque eu não falei nome de ninguém aqui, mas pessoas que pensam parecido com os raciocínios que eu expus aqui, não sintam-se ofendidos. De fato, não é uma questão assim que eu acho que eu sei mais do que os outros, é justamente eu saber ou imaginar aonde é possível a gente divergir e questionar, pensar em possibilidades que nesse presente momento não tem como a gente ter uma prova. Então, né, várias dessas questões acaba sim tendo brecha para interpretação, sabe? Quase tudo que eu divirjo, ou melhor, tudo que eu discordo, eu acredito que são coisas discordáveis, sabe? Eu não acho que eu abro boca para contestar coisas incontestáveis. Mas então, né,
Só para reiterar que quando eu discordo de gente inteligente, é porque assim, discordar de gente burra é muito fácil, né, cara? Tu ouvir um monte de bobagem, um monte de merda, isso até uma criança de 9 anos de idade tem noção de que tá ouvindo um monte de merda. Só que agora, quando tu escuta gente que não é um imbecil, falando coisas que faz sentido, mas ainda assim, por diversas razões compreensíveis, as pessoas acabam estando em ponto de desacordo, eu acho que é muito mais engrandecedor, né? E é por isso também que eu acabo anotando aquilo que eu discordo em vez do que eu concordo, porque eu acho também mais estimulante ouvir divergência do que convergência, porque parece que é só elogios e tudo mais, e não, de fato não permite, sabe? Quando as pessoas discordam, eu acho que elas têm a oportunidade de refletir melhor, elaborar melhor e corrigir talvez coisas que não tenham ficado bem claras, né? Enquanto todo mundo está concordando, parece que já foi dito tudo que é importante sobre aquela conversa e acrescentar ou discordar daquela ideia é tipo assim, errado, sabe? Ou perda de tempo. Então eu costumo preferir assuntos divergentes, é por isso também que eu gosto de, quando eu tô ouvindo, o que me dá mais motivo para gravar um programa sem contexto não é necessariamente aquilo que eu ouço eu acho legal, às vezes quando aquilo que eu ouço eu discordo ou eu não acho bacana, e enfim, é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e qualquer dia que eu... Bom, eu não vou nem editar, vocês vão ver que eu me perdi dessa vez, né? Enfim, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.